Entre o asfalto e o céu, olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar essa história que vai mexer com o seu coração, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe também com aquela pessoa que precisa de uma palavra de esperança hoje. E fique até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai esperar. Agora vamos lá. Meu nome é Ricardo Montenegro, tenho 45 anos e se você me visse hoje, provavelmente pensaria que sou um homem de sorte. Mansão em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Garagem com 3 carros importados, empresas que faturam milhões por ano, roupas sob medida e relógios que custam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma década. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu estava morto por dentro, completamente morto. Faz 3 anos que Laura se foi. Minha esposa, meu único amor verdadeiro, a mulher que me fez acreditar que a vida valia a pena ser vivida. Câncer, agressivo, cruel, implacável. Em 6 meses, ela passou de uma mulher cheia de vida para uma sombra frágil nos meus braços. Eu estava ao lado dela quando tudo acabou, segurando sua mão, sentindo o último suspiro escapar dos seus lábios. E naquele momento, uma parte de mim morreu junto. As pessoas não entendem o que é o vazio. Elas falam sobre solidão, como se fosse apenas a ausência de companhia. Mas não é isso. O vazio é acordar todos os dias em uma casa de 500 metros quadrados e sentir que está sufocando. É ter dinheiro para comprar qualquer coisa no mundo e não encontrar nada que preencha o buraco no peito. É olhar no espelho e não reconhecer o homem que está do outro lado. Eu continuei trabalhando, é claro. Os negócios não param porque seu coração parou. Reuniões, conferências, contratos, investimentos, tudo funcionava no piloto automático. Meus funcionários me respeitavam, meus parceiros me admiravam, meus concorrentes me temiam. Mas ninguém realmente me via. Ninguém percebia que o Ricardo Montenegro que sorria nas reuniões era apenas uma casca vazia. As noites eram o pior. Eu caminhava pelos corredores da mansão, passando pelas salas decoradas por Laura, olhando as fotos que eu não tinha coragem de tirar das paredes. Nosso casamento na praia, nossa viagem para a Itália. Aquele Natal em que ela usou um suéter ridículo de rena e riu tanto que chorou. Cada foto era uma punhalada. Toda semana, sem falta, eu ia ao cemitério. Sempre pela manhã cedo, quando ainda não tinha muita gente. Levava rosas brancas, as favoritas dela, e ficava lá, sentado no banco de mármore frio, conversando com uma lápide como se ela pudesse me ouvir. Eu contava sobre os negócios, sobre como a empresa estava crescendo, sobre coisas banais do dia a dia, mas sempre terminava da mesma forma, sussurrando as mesmas palavras. Prometi que viveria, Laura. Você me fez prometer que eu continuaria, mas parece que morri junto com você. Minha mãe, Dona Helena, tentava me animar do jeito dela, que na verdade era me controlar. Ela nunca tinha aprovado completamente meu casamento com Laura. Achava que eu poderia ter escolhido alguém de uma família mais tradicional, com sobrenome de peso, com conexões políticas. Mas eu amava Laura exatamente porque ela era real, autêntica, sem frescuras da alta sociedade. Depois que Laura morreu, minha mãe voltou à cena com força total. Ligava todos os dias, aparecia sem avisar, tentava organizar jantares para me apresentar às jovens adequadas do círculo social dela. Eu rejeitava tudo, educadamente no começo, depois com uma frieza que até me assustava. Foi em uma terça-feira comum que tudo mudou. Eu tinha acabado de sair de uma reunião particularmente frustrante no centro da cidade. Meu motorista estava esperando, mas eu dispensei. Precisava caminhar, respirar, sentir que ainda estava vivo, mesmo que fosse apenas fisicamente.
As ruas de São Paulo, ao entardecer, têm uma energia caótica. Milhões de pessoas correndo para suas vidas, cada uma carregando seus próprios dramas, suas próprias batalhas. Eu caminhava sem destino, observando tudo com o desapego de quem assiste a um filme sem som. Foi então que eu a vi. Na esquina de uma avenida movimentada, embaixo de um toldo desbotado de uma loja fechada, estava uma mulher com 3 crianças. Ela era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, com roupas surradas mas limpas. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, mas o que me pegou foram os olhos dela. Mesmo de longe, mesmo cansados, eles tinham algo que eu não via há muito tempo em olhar nenhum: dignidade. As 3 crianças estavam sentadas ao lado dela em uma manta velha. O mais velho, um menino de uns 10 anos, segurava os irmãos menores com um braço protetor. Uma menina de uns 7 anos, com tranças bagunçadas, desenhava algo em um pedaço de papelão com um giz de cera minúsculo. E um garotinho pequeno, não devia ter mais que 4 anos, dormia encostado na mãe, chupando o polegar. Eles não estavam pedindo agressivamente, não estavam gritando. Apenas tinham uma placa de papelão escrita à mão: qualquer ajuda é uma bênção, que Deus abençoe. Algo dentro de mim se moveu. Não sei explicar direito. Era como se uma parte adormecida do meu peito tivesse dado um pequeno pulso. Eu fiquei parado ali, observando, enquanto as pessoas passavam apressadas, a maioria ignorando completamente aquela família. Olhei ao redor e vi uma padaria na esquina. Entrei e comprei sanduíches, sucos, algumas frutas, um pacote de biscoitos. A atendente me olhou estranha quando pedi para embalar tudo separadamente, mas não questionou. Quando voltei e me aproximei daquela família, a mulher levantou o olhar. Havia medo ali, mas também uma estranha esperança. Estendi a sacola para ela. Para vocês, eu disse simplesmente. Ela hesitou, como se esperasse alguma pegadinha, alguma crueldade disfarçada. Mas então pegou a sacola e olhou dentro. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Muito obrigada, Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigada, ela repetia, a voz embargada. As crianças se animaram ao ver a comida. O menino mais velho abriu um dos sanduíches e começou a dividir meticulosamente entre os irmãos, guardando um pedaço para a mãe. Nem sequer pensou em comer primeiro, mesmo com a fome estampada no rosto magro. Como você se chama? Perguntei à mulher, sem saber bem porquê. Clara, Senhor, e esses são meus filhos, Lucas, Joana e o pequeno Pedro. Ricardo, eu disse, estendendo a mão. Ela pareceu surpresa, mas apertou minha mão com delicadeza. Ficamos ali por alguns minutos, em um silêncio que não era desconfortável. Eu observava as crianças comerem, e Clara observava os filhos com um amor tão puro que doía em mim. Você tem um olhar de quem ainda acredita nas pessoas, eu disse, sem pensar muito. Clara me olhou com surpresa e um pequeno sorriso triste se formou em seus lábios. Tenho que acreditar, Senhor. Se eu perder a fé nas pessoas, meus filhos perdem a fé no mundo. E eu não posso deixar isso acontecer. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante dias. Eu, que tinha tudo, tinha perdido a fé. E ela, que não tinha nada, se recusava a perdê-la. Voltei para casa naquela noite diferente. Não exatamente feliz, mas menos vazio. Como se uma pequena fresta de luz tivesse entrado em um quarto escuro há muito tempo. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela família, nos olhos daquelas crianças, no jeito que Lucas protegia os irmãos, no sorriso doce de Joana, na inocência de Pedrinho dormindo e principalmente em Clara, aquela mulher que carregava o peso do mundo nos ombros, mas se recusava a desistir. Nos dias seguintes, eu passei por aquela rua várias vezes. Às vezes, eles estavam lá, às vezes não. Quando estavam, eu comprava comida e levava. Nunca ficava muito tempo, apenas entregava e ia embora.
mas sempre trocávamos algumas palavras. Clara era educada, reservada, mas aos poucos foi se abrindo um pouco. Descobri que ela tinha vindo do interior com o marido, sonhando com uma vida melhor na capital. Mas ele os abandonou quando Pedro nasceu. Não aguentou a pressão, a pobreza, a responsabilidade. Desapareceu na noite e nunca mais voltou. Clara tentou trabalhar em várias casas como faxineira, empregada, babá, mas sem ter com quem deixar as crianças e sendo migrante sem documentos regularizados, os trabalhos duravam pouco. Ela foi de aluguel em aluguel até que o dinheiro acabou completamente. Agora estava nas ruas há 3 meses, dormindo em abrigos quando conseguia vaga, debaixo de pontes quando não conseguia. Cada vez que ela contava um pedaço da história, algo dentro de mim se apertava. Não era pena. Era uma mistura de admiração e vergonha. Admiração pela força daquela mulher. Vergonha por ter desperdiçado 3 anos me afogando em autopiedade enquanto tinha todos os recursos do mundo. Foi em uma quinta-feira que tudo mudou de vez. Estava chovendo torrencialmente. Daqueles temporais de verão em São Paulo que parecem que o céu vai desabar. Eu estava voltando de um jantar de negócios quando pedi para o motorista passar naquela rua. Eles estavam lá. Todos os 4 apertados embaixo de um toldo minúsculo, encharcados, tremendo de frio. Clara tentava cobrir as crianças com uma lona plástica furada. Pedrinho estava chorando e Joana tossia de uma forma que me arrepiou. Não pensei, apenas agi. Mandei o motorista parar, desci do carro e fui até eles. Clara me viu e tentou sorrir, mas estava tremendo tanto que mal conseguia falar. Venham comigo, eu disse. Senhor Ricardo, nós não podemos... Por favor, só por hoje. Essa chuva não vai parar tão cedo. As crianças vão ficar doentes. Vi o conflito nos olhos dela. Orgulho contra a necessidade. Medo contra a esperança. Finalmente, ela assentiu. O motorista, Carlos, ficou surpreso, mas não disse nada enquanto ajudava a acomodar todos no carro. As crianças estavam deslumbradas com os bancos de couro, com o espaço, com o simples fato de estarem quentes e secos. Durante o caminho até minha casa, Clara ficou calada, olhando pela janela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. As crianças, depois do susto inicial, começaram a cochilar, exaustas. Quando chegamos à mansão, vi os olhos de Clara se arregalarem. O portão automático, o jardim iluminado, a casa imensa iluminada contra a noite chuvosa. Deve ter parecido um castelo de contos de fadas para ela. Senhor Ricardo, isso é... Ela começou, mas não terminou. É apenas uma casa muito vazia. Entrem. Meu mordomo, seu Sebastião, um senhor de quase 70 anos que trabalhava comigo há décadas, ficou visivelmente surpreso ao nos ver entrar. Mas ele tinha aquela elegância dos antigos empregados que nunca questionam diretamente o patrão. Sebastião, prepare os quartos de hóspedes no 2º andar e peça para a cozinheira preparar algo quente para comer. Rápido. Sim, senhor, ele disse, e pude jurar que vi um brilho diferente nos olhos dele. Clara estava paralisada no hall de entrada, segurando Pedrinho no colo, enquanto Lucas e Joana se agarravam às suas pernas, intimidados pela grandiosidade do lugar. Não se preocupe, eu disse suavemente. Vocês podem tomar um banho quente, comer algo, dormir em uma cama de verdade. Amanhã a gente vê o que fazer. Não queremos incomodar, senhor, Clara disse, a voz quase um sussurro. Olhei para ela, realmente olhei, e disse algo que eu mesmo não esperava. Às vezes, ajudar alguém é a única forma de não se afogar por dentro. Não sei se ela entendeu completamente o que eu quis dizer, mas ela assentiu e deixou que eu os guiasse para dentro. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, a casa ganhou vida. O som de água correndo nos chuveiros, vozes infantis ecoando pelos corredores,
o cheiro de comida sendo preparada na cozinha. Seu Sebastião e Maria, a cozinheira, se movimentavam com uma energia que eu não via há muito tempo. Depois que todos tomaram banho e se trocaram com roupas que improvisamos, sentamos na cozinha para comer. Nada de sala de jantar formal. Apenas a mesa grande e aconchegante da cozinha, onde Maria preparava suas refeições. As crianças comeram como se não houvesse amanhã. Lucas tentava manter a compostura, mas era visível a fome. Joana agradecia após cada garfada. E Pedrinho simplesmente sorria, o rosto manchado de molho de tomate, feliz de um jeito tão puro que me fez querer chorar. Clara comia devagar, como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Vez ou outra, ela me olhava com uma mistura de gratidão e desconfiança, como se esperasse que a qualquer momento eu revelasse segundas intenções. Após o jantar, levei-os para os quartos. Tinha preparado um quarto grande para Clara e os 3 pequenos. Mas quando entraram e viram a cama king size, os móveis reluzentes, o banheiro privativo com banheira, Clara simplesmente parou e cobriu o rosto com as mãos. Ela começou a chorar. Não era um choro alto ou dramático. Eram lágrimas silenciosas de exaustão, alívio e incredulidade. Lucas abraçou a mãe pela cintura e Joana segurou sua mão. Pedrinho, sem entender muito, apenas encostou a cabecinha na perna dela. Saí discretamente e deixei que tivessem seu momento. Voltei para meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, processando tudo o que tinha acontecido. O que eu tinha feito? Por que tinha trazido estranhos para dentro da minha casa? O que Laura pensaria disso? E então me veio a resposta clara como cristal. Laura adoraria. Ela sempre foi generosa, sempre teve um coração enorme para os necessitados. Quantas vezes ela tinha me arrastado para trabalhos voluntários, para doações, para ajudar alguém. E depois que ela morreu, eu tinha fechado completamente essa parte de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo certo. Na manhã seguinte, acordei com um som que não ouvia há anos, risadas infantis. Desci e encontrei Lucas, Joana e Pedrinho no jardim. Eles corriam entre as árvores, tocavam as flores com reverência, observavam os passarinhos como se fosse a primeira vez que viam a natureza de perto. Clara estava parada na varanda, observando os filhos com um sorriso no rosto. Ela tinha tomado banho novamente e vestido uma das roupas simples que Maria tinha separado para ela. Com o rosto limpo e descansado, era possível ver que ela era bonita. Não aquela beleza artificial das mulheres que frequentavam meu círculo social, mas uma beleza natural, honesta. Bom dia, eu disse, me aproximando com 2 xícaras de café. Ela se assustou um pouco, mas aceitou a xícara. Bom dia, Sr. Ricardo. Eu não sei como agradecer por tudo. Nós vamos sair agora pela manhã, eu prometo. E ir para onde? Ela ficou em silêncio, sem resposta. Clara, deixa eu te fazer uma proposta. Você precisa de trabalho e um lugar para ficar, certo? Eu preciso de alguém para cuidar da casa, fazer comida, essas coisas. Maria está ficando idosa e não consegue dar conta de tudo sozinha. Que tal você trabalhar aqui, morando aqui com as crianças? Eu pago um salário justo e vocês têm onde ficar. Vi a emoção tomar conta do rosto dela. Senhor, eu não posso aceitar tanta generosidade. Não é generosidade, é um trabalho. Você vai trabalhar e eu vou pagar. Simples assim. Ela me olhou por um longo momento, tentando encontrar a pegadinha, o motivo oculto. Mas não havia nenhum. Ou talvez houvesse um que eu mesmo ainda não tinha admitido. Eu não queria que eles fossem embora. Eu não queria voltar ao silêncio sufocante da casa vazia. Eu aceito, ela disse finalmente, a voz firme, mas emocionada. Vou trabalhar duro, o senhor vai ver. Eu prometo que não vai se arrepender. E ela cumpriu a promessa. Clara se mostrou uma trabalhadora incansável.
Acordava cedo, preparava café da manhã, organizava a casa, cozinhava refeições deliciosas. Maria adorou ter ajuda e as duas se tornaram aliadas na cozinha, trocando receitas e histórias. As crianças também se adaptaram rapidamente. Lucas era responsável e maduro para a idade, sempre ajudando a mãe e cuidando dos irmãos. Joana era doce e criativa, sempre desenhando ou inventando histórias. E Pedrinho era pura alegria, correndo pelos corredores com seus passinhos desajeitados, enchendo a casa de risadas. Seu Sebastião comentou comigo uma manhã: "Faz anos que não ouço essa casa viva assim, Senhor." E ele tinha razão. A mansão tinha deixado de ser um mausoléu silencioso e se tornado um lar novamente. Os dias se transformaram em semanas. Eu comecei a chegar mais cedo do trabalho, ansioso para ver aquela família. Jantávamos juntos na cozinha e Clara sempre insistia que eu comesse mais, que estava muito magro, que precisava cuidar da saúde. Era reconfortante ter alguém preocupado comigo dessa forma. As crianças se apegaram a mim rapidamente. Lucas me perguntava sobre negócios, sobre como funciona o mundo dos adultos. Joana me mostrava seus desenhos e pedia minha opinião como se eu fosse algum tipo de crítico de arte. E Pedrinho simplesmente me seguia pela casa, chamando de tio Cado, já que Ricardo era difícil demais para sua língua pequena. Um dia, voltei do trabalho e encontrei Clara no jardim, cuidando das flores. Laura adorava jardinagem, mas depois que ela morreu, eu tinha deixado tudo murchar. Ver Clara ali, trazendo vida de volta àquele espaço, me tocou profundamente. "Espero que não se importe", ela disse ao me ver. "É que elas estavam tão tristes, as pobres flores. Pensei que merecessem uma chance. Não me importo. Na verdade, acho que Laura gostaria." Foi a primeira vez que mencionei Laura para ela. Clara não perguntou nada, apenas assentiu com compreensão. Mas naquele momento, senti que podia falar. Contei sobre Laura, sobre como nos conhecemos, sobre nosso amor, sobre os planos que tínhamos, sobre a doença e a perda. Clara ouviu tudo em silêncio, apenas segurando minha mão às vezes, quando as palavras ficavam muito difíceis. "Ela teve sorte", Clara disse quando terminei. "Sorte de ter sido tão amada. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem experimentar um amor assim. Ela foi abençoada." Nunca tinha pensado por esse ângulo. Sempre vi apenas a tragédia da perda, nunca a bênção de ter tido. Naquela noite, jantamos todos juntos como sempre, mas algo tinha mudado. Eu estava rindo das histórias de Lucas, elogiando os desenhos de Joana, fazendo caretas para Pedrinho. E quando olhei para Clara, ela estava me observando com um brilho diferente nos olhos. Os meses passaram. As crianças começaram a frequentar uma escola particular que paguei. Ver Lucas, Joana e Pedrinho saindo pela manhã com uniformes novos e mochilas nas costas era uma das visões mais gratificantes que eu já tinha tido. Clara floresceu. Ela ganhou peso. Os olhos recuperaram o brilho. O sorriso ficou mais frequente. Ela tinha um senso de humor sutil, que me pegava de surpresa, uma inteligência natural que me impressionava. Conversávamos por horas sobre tudo e nada, e eu me pegava esperando ansiosamente por esses momentos. Foi gradual, mas inevitável. Eu estava me apaixonando por ela. A descoberta me aterrou. Como eu podia? Laura tinha sido o amor da minha vida. Eu tinha jurado que nunca ninguém ocuparia seu lugar. Mas Clara não estava tentando ocupar lugar nenhum. Ela estava simplesmente sendo ela mesma. E eu estava caindo por aquela mulher forte, corajosa, gentil. Tentei lutar contra o sentimento. Aumentei as horas de trabalho, tentei manter distância, mas era inútil. Toda vez que eu chegava em casa e via seu sorriso, meu coração disparava. Toda vez que ela ria de algo que eu dizia, eu queria fazer 1000 coisas só para ouvir aquela risada de novo. Uma noite, estávamos na sala. As crianças já tinham dormido.
Clara estava ensinando Sebastião a fazer um prato típico do interior dela, e eu observava da poltrona, fingindo ler uns papéis do trabalho, mas na verdade apenas querendo estar perto dela. De repente, a luz piscou e apagou. Queda de energia. Clara deixou escapar um pequeno grito de susto e eu me levantei para acalmar todo mundo. Sebastião foi buscar velas e logo a sala estava iluminada por aquela luz suave e dançante. É quase romântico, Clara comentou, e então pareceu se dar conta do que tinha dito e ficou vermelha. Desculpa, eu não quis dizer... Não precisa se desculpar, eu disse, me aproximando. É romântico mesmo. Ficamos ali parados, um de frente para o outro, a luz das velas criando sombras no rosto dela. E então, sem pensar muito, eu disse: Clara, você trouxe de volta algo que eu pensei ter perdido para sempre. O quê? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Esperança, vontade de viver. Você e suas crianças, vocês me salvaram, Senhor Ricardo. Só Ricardo, por favor. Ela sorriu, aquele sorriso que me derretia por completo. Ricardo, você nos salvou. Nós estávamos perdidos, desesperados, e você nos deu não apenas um teto e comida, mas dignidade, um futuro. Como posso te agradecer por isso? Você não precisa me agradecer. Eu que agradeço a vocês. Estávamos tão pertos agora que eu podia sentir o calor dela, o perfume suave de flores que ela usava. Inclinei meu rosto devagar, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse, mas ela não se afastou. Nossos lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, como dois adolescentes em seu primeiro beijo. Era doce e aterrador ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Eu não deveria ter feito isso, eu disse, embora cada fibra do meu ser quisesse beijá-la de novo. Por que não? Ela perguntou, os olhos brilhando à luz das velas. Porque eu não quero que você se sinta pressionada. Você trabalha para mim, mora na minha casa. Ricardo, ela interrompeu, colocando a mão no meu rosto. Eu não me sinto pressionada. Eu me sinto viva. Pela primeira vez em anos, eu me sinto realmente viva. E então ela me beijou, e desta vez não houve hesitação. Foi como se o mundo inteiro fizesse sentido naquele momento. Quando a luz voltou, nos separamos, meio sem jeito, meio felizes. Sebastião voltou à sala e fingiu não notar nada, embora eu tivesse certeza de que aquele velho raposo tinha entendido tudo. A partir daquele dia, tudo mudou, e ao mesmo tempo, nada mudou. Continuamos cuidadosos na frente das crianças, mas nos momentos a sós, éramos apenas um homem e uma mulher se descobrindo, se apaixonando. Clara me contava sobre sua infância no interior, sobre as dificuldades que passou, sobre os sonhos que teve e perdeu. Eu contava sobre meu trabalho, sobre a pressão de manter um império empresarial, sobre a solidão que sentia no topo. Éramos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidos. Ambos tínhamos perdido muito, ambos tínhamos amado e sofrido. E agora, ambos estávamos encontrando uma segunda chance. Foi então que minha mãe, Dona Helena, resolveu dar as caras. Ela tinha ligado algumas vezes nos últimos meses, mas eu sempre arrumava desculpas para não atender ou não recebê-la. Mas Helena era persistente quando queria algo, e ela queria controlar minha vida. Apareceu sem avisar uma tarde de sábado. Toquei a campainha e seu Sebastião, coitado, quase teve um troço. Ele sabia do relacionamento complicado que eu tinha com minha mãe. Dona Helena está aqui, senhor. Ele anunciou com uma cara de quem estava prevendo o apocalipse. Respirei fundo e desci para recebê-la. Minha mãe estava na sala, perfeita como sempre. Cabelos impecáveis, roupa de grife, joias discretas, mas caríssimas. Ela olhava ao redor com aquela expressão crítica que me irritava desde que eu era criança. Ricardo, que alegria ver você, ela disse, me oferecendo a bochecha para um beijo protocolar. Mãe, devia ter avisado que viria.
Bobagem, filho. Esta ainda é minha casa, não é? Tecnicamente não era. Eu tinha comprado aquela mansão com meu próprio dinheiro, depois de casar com Laura. Mas deixei o comentário passar. Foi então que Clara entrou na sala, trazendo uma bandeja com café. Ela não sabia quem era minha mãe, apenas estava sendo a anfitriã perfeita como sempre. O rosto de minha mãe se transformou. Vi a surpresa, depois o desdém, depois a raiva, tudo em questão de segundos. "Quem é esta moça?" ela perguntou, o tom gélido. "Esta é Clara. Ela trabalha aqui e mora aqui também." Clara completou com simplicidade, sem entender a tensão no ar. "Prazer em conhecê-la, senhora." Ela estendeu a mão, mas minha mãe a ignorou completamente. "Ricardo, preciso falar com você, em particular." Clara percebeu o clima e saiu discretamente. Assim que a porta se fechou, minha mãe explodiu. "Você perdeu o juízo completamente? Uma empregada, uma mulher da rua, morando na sua casa? O que as pessoas vão pensar?" Primeiro, não me importo com o que as pessoas pensam. Segundo, Clara não é uma mulher da rua. Ela é uma mãe trabalhadora que passou por dificuldades. E terceiro, não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Você é meu filho. Ela vai destruir tudo o que você construiu. Ela quer seu dinheiro. Ela quer trabalhar e cuidar dos filhos. Algo que talvez você não entenda, porque sempre teve tudo de mão beijada. Vi a fúria nos olhos dela, mas também algo mais. Medo de perder o controle sobre mim. Você está sendo ingênuo, Ricardo. Essas mulheres são todas iguais. Ela está te manipulando. Ela está me fazendo feliz. Algo que você nunca conseguiu fazer. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas era a verdade. Minha mãe sempre tinha sido controladora, crítica, impossível de satisfazer. Mesmo quando pequeno, eu nunca me sentia bom o suficiente para ela. Helena ficou em silêncio por um momento, os lábios apertados em uma linha fina. "Se você continuar com isso, vai se arrepender. Eu garanto." E então ela saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Eu deveria ter percebido que aquilo era uma ameaça, não um aviso, mas estava tão feliz com minha nova vida que não dei a devida atenção. Contei para Clara sobre o confronto naquela noite. Ela ficou visivelmente preocupada. "Ricardo, eu não quero causar problemas entre você e sua família. Se ela não me aceita, não, você não vai a lugar nenhum. Minha mãe precisa entender que minha vida é minha. Eu passei anos tentando agradá-la, seguindo suas expectativas. Mas não mais." Clara me abraçou e senti que ela ainda estava insegura, mas confiava em mim. As semanas seguintes foram estranhas. Minha mãe não ligou, não apareceu, ficou em um silêncio que era mais assustador do que qualquer briga. Mas eu estava feliz demais para me preocupar. As crianças estavam se desenvolvendo maravilhosamente na escola. Clara e eu estávamos cada vez mais próximos e pela primeira vez em anos eu acordava animado para viver o dia. Foi Lucas quem me perguntou um dia, enquanto eu o ajudava com a lição de matemática: "Tio Ricardo, você gosta da minha mãe?" A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para aquele menino de 10 anos, com seus olhos sérios e maduros demais para a idade. "Gosto muito, Lucas. Por quê?" "Porque ela está feliz. Eu não via minha mãe feliz assim desde antes do meu pai ir embora. E eu gosto de ver ela feliz." "Eu também gosto de vê-la feliz." "Você vai casar com ela?" A pergunta me deixou sem palavras. Casar? Eu não tinha pensado tão longe, mas ao mesmo tempo, a ideia não me assustava. Na verdade, me agradava. "Eu não sei, Lucas. Seria algo que você gostaria?" Ele pensou por um momento muito sério. "Acho que sim, você é legal. Você cuida da gente e você faz minha mãe sorrir. Seria bom ter um pai de novo." O peito apertou.
A confiança daquele menino, a forma como ele tinha me aceito em suas vidas, era algo que eu não sabia que precisava. Vou pensar nisso com carinho, Lucas. Prometo. E eu pensei. Muito. Pela primeira vez desde Laura, eu conseguia imaginar um futuro. Um futuro com Clara, com as crianças, com uma família de verdade. Não era trair a memória de Laura. Era honrá-la vivendo plenamente como ela sempre quis que eu fizesse. Decidi que ia pedir Clara em casamento. Planejei tudo. Compraria um anel, faria um jantar especial, pediria a bênção das crianças primeiro. Estava ansioso e nervoso como um adolescente. Foi então que a tragédia aconteceu. Era uma quinta-feira. Eu estava em uma reunião quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas algo me fez atender. Senhor Montenegro, aqui é do Hospital Santa Catarina. Houve um acidente envolvendo 3 crianças cadastradas como seus dependentes. O mundo parou. Não lembro de ter saído do escritório. Não lembro da corrida até o hospital. Lembro apenas de chegar e ver Clara no corredor. O rosto branco como papel, tremendo incontrolavelmente. Clara, o que aconteceu? Ela mal conseguia falar entre os soluços. Foi um acidente. O carro. Minha mãe disse que ia levá-los para tomar sorvete. Eu não devia ter deixado. Eu não devia. Minha mãe? Que mãe? Sua mãe, Dona Helena. Ela apareceu hoje de manhã. Foi tão gentil. Disse que queria conhecer melhor as crianças, que tinha sido rude da primeira vez. Ofereceu para levá-los para tomar sorvete enquanto eu fazia as compras. Eu achei que seria bom, que ela estava tentando fazer as pazes. A ficha caiu como um tijolo na minha cabeça. Minha mãe, ela tinha feito algo. Eu sabia. Um médico se aproximou. Senhor Montenegro, as crianças estão estáveis. Lucas quebrou o braço e tem alguns cortes, mas vai ficar bem. Joana tem uma concussão leve e está sendo observada. E o pequeno Pedro teve ferimentos superficiais. Está mais assustado do que machucado. Graças a Deus, Clara sussurrou, quase desmaiando de alívio. Eu assegurei. Posso ver minha mãe? Perguntei ao médico, a voz perigosamente calma. A senhora que estava com eles, ela está na sala de espera. Saiu ilesa do acidente. Claro que saiu. Deixei Clara com uma enfermeira e fui procurar minha mãe. Encontrei-a sentada, perfeitamente composta, como se estivesse esperando em um salão de beleza e não em um hospital após um acidente que poderia ter matado 3 crianças. Que bom que você chegou, Ricardo, ela disse quando me viu. Não havia nenhum traço de remorso em sua voz. O que você fez? Foi um acidente, filho. Essas coisas acontecem. Não minta para mim. O que você fez? Ela me olhou nos olhos e pela primeira vez vi a verdade nua e crua ali. Ela não sentia nada, nenhum arrependimento, nenhuma culpa. Eu tentei te avisar que aquela mulher traria problemas, mas você não quis ouvir. Você machucou crianças inocentes, crianças. Eu não machuquei ninguém. Apenas tive uma conversa com um motorista sobre ser mais cuidadoso em certos cruzamentos. Se ele entendeu errado e freou bruscamente no lugar certo, bem, isso não é minha responsabilidade. A monstruosidade do que ela estava dizendo me deixou sem palavras. Ela tinha planejado, tinha orquestrado tudo e estava ali, fria como gelo, sem um pingo de humanidade. Você é um monstro, eu disse, a voz tremendo de raiva contida. Sou sua mãe e fiz o que era necessário para proteger você de uma oportunista. Clara não é oportunista, ela é a melhor coisa que aconteceu comigo desde que Laura morreu. E você tentou matar crianças para provar um ponto? Não tentei matar ninguém, apenas quis dar um susto, mostrar que ela não consegue cuidar nem dos próprios filhos, quanto mais ser digna de você. Olhei para aquela mulher que me deu a luz e não a reconheci.
Ou talvez estivesse vendo pela primeira vez quem ela realmente era. Sai da minha vida, eu disse, a voz baixa, mas firme. Não quero mais te ver, nunca mais. Ricardo, não seja dramático. Eu disse, sai da minha vida. Vou investigar esse acidente e se descobrir que você pagou o motorista ou fez qualquer coisa ilegal, eu mesmo vou te entregar para a polícia. Não me importa se você é minha mãe. Você cruzou uma linha que não tem volta. Pela primeira vez, vi algo parecido com medo nos olhos dela. Mas então a máscara voltou. Você vai se arrepender disso. A única coisa que me arrependo é ter demorado tanto para fazer isso. Virei as costas e saí sem olhar para trás. Voltei para Clara, que estava agora na sala com as crianças. Lucas estava com o braço engessado, mas sorrindo corajosamente. Joana estava sonolenta, mas acordada. E Pedrinho estava no colo de Clara, agarrado a ela como se temesse que ela desaparecesse. Tio Ricardo. Pedrinho chorou quando me viu estendendo os bracinhos. Peguei-o no colo e ele se agarrou a mim, chorando. Senti as lágrimas descerem pelo meu rosto também. Está tudo bem agora. Eu sussurrei. Eu prometo que nada de ruim vai acontecer com vocês de novo. Eu prometo. Clara me olhava com uma expressão de gratidão e amor tão intensa que me partiu e curou ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que todas as crianças foram autorizadas a ir para casa e estavam dormindo em suas camas, Clara e eu finalmente conversamos. Sua mãe fez isso de propósito, não fez? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Fez, e eu nunca vou perdoá-la por isso. Ricardo, eu não quero ser a causa de você perder sua família. Você não é a causa de nada. Minha mãe ela é uma pessoa doente, Clara, controladora, manipuladora. Eu deveria ter cortado relações com ela há muito tempo. Laura tentou me fazer ver isso, mas eu era fraco demais. Você não é fraco. Fui durante muito tempo, mas não mais. Clara, essas últimas horas, pensando que eu poderia ter perdido vocês, me fizeram perceber uma coisa. Peguei a mão dela entre as minhas. Eu te amo. Eu amo você e suas crianças. Não é para substituir Laura ou para preencher um vazio. É porque vocês são extraordinários. Porque você é extraordinária. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Vi as lágrimas encherem os olhos dela. Eu também te amo, Ricardo. Eu tentei não me apaixonar, tentei manter distância, mas foi impossível. Você é gentil, generoso, amoroso. Você salvou a gente de mais formas do que você imagina. Então se casa comigo. Não agora, não imediatamente. Mas um dia, quando você estiver pronta, deixa eu ser o pai que Lucas, Joana e Pedrinho merecem. Deixa eu ser o homem que você merece. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Sim, eu quero casar com você. Nos beijamos ali, na sala silenciosa da mansão, e senti que finalmente estava onde deveria estar. Os meses seguintes foram de cura e crescimento. Coloquei meus advogados para investigar o acidente e descobrimos que minha mãe tinha, de fato, pagado o motorista para causar um pequeno acidente. Não pressionei por acusações criminais por consideração ao sobrenome da família, mas cortei completamente todos os laços com ela. Ela ficou com a herança dela, mas não tinha mais acesso a mim ou ao meu dinheiro. As crianças se recuperaram completamente. Lucas ficou até meio orgulhoso do gesso que todos os colegas assinaram na escola. Joana voltou a desenhar, agora fazendo retratos de nossa família. E Pedrinho continuou sendo a luz solar da casa. Clara e eu marcamos o casamento para a primavera. Seria algo simples, íntimo, apenas as pessoas que realmente importavam. Nada de evento social grandioso, nada de lista de convidados intermináveis. Apenas amor. Foi seu Sebastião quem ajudou a preparar tudo. Ele tinha se afeiçoado tanto às crianças quanto eu, e estava radiante com a ideia de finalmente ver a casa cheia de vida novamente.
O Senhor merece essa felicidade, ele me disse um dia. E se me permite dizer, acho que Dona Laura estaria feliz por você também. Eu espero que sim, Sebastião. Eu realmente espero. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, temperatura agradável. O jardim estava deslumbrante com todas as flores que Clara tinha cuidado com tanto carinho. Não contratamos ninguém para a cerimônia. Foi realizada por um juiz de paz, ali mesmo no jardim, com seu Sebastião, Maria, alguns poucos amigos próximos e, claro, as crianças como testemunhas. Quando Clara apareceu, caminhando pelo corredor improvisado de flores, meu coração quase parou. Ela estava usando um vestido simples, branco, sem nenhuma ostentação. Mas para mim, ela era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Lucas, Joana e Pedrinho caminhavam ao lado dela, todos arrumados, orgulhosos. Lucas carregava as alianças com uma seriedade adorável. Joana espalhava pétalas de flores. E Pedrinho simplesmente correu na minha direção e me abraçou as pernas, fazendo todos rirem. Durante os votos, olhei nos olhos de Clara e disse: eu estava perdido antes de você chegar. Perdido em dinheiro, em sucesso, em uma vida que parecia perfeita por fora, mas estava completamente vazia por dentro. Você me ensinou que riqueza não é o que está na conta bancária, mas sim no amor que compartilhamos, nas risadas que trocamos, nos momentos simples que passamos juntos. Você e suas crianças me salvaram, e eu prometo passar cada dia do resto da minha vida mostrando o quanto sou grato por isso. Eu te amo, Clara, e prometo amar Lucas, Joana e Pedrinho como se fossem meus próprios filhos, porque no meu coração eles já são. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela enquanto ela dizia seus votos. Ricardo, eu estava quebrada quando você me encontrou. Quebrada pela vida, pelas dificuldades, pela sensação de que tinha falhado com meus filhos. Mas você olhou para mim e viu além da mulher na rua. Você viu uma pessoa digna de amor, de respeito, de uma segunda chance. Você me deu não apenas um teto e comida, mas esperança. E mais do que isso, você me deu amor. Um amor que eu pensei que nunca teria de novo. Eu prometo te amar todos os dias, nas alegrias e nas tristezas, na riqueza e na pobreza. Embora tecnicamente você resolva a parte da pobreza. Todos riram com a piada e até eu não consegui segurar o sorriso. Eu te amo, Ricardo. Obrigada por me encontrar. Obrigada por nos salvar. Quando nos beijamos como marido e mulher, ouvi os aplausos e as risadas das crianças. Pedrinho gritou, mamãe beijou o tio Cado e todos riram ainda mais. A festa foi pequena, mas perfeita. Maria tinha preparado um banquete e comemos e bebemos e dançamos no jardim até o sol se pôr. Lucas me pediu para ensiná-lo a dançar. Joana não parava de tirar fotos com uma câmera descartável que demos a ela. E Pedrinho simplesmente corria de um lado para o outro, feliz demais para ficar parado. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, eu e Clara ficamos sozinhos no jardim, apenas nós dois, sentados no banco onde tantas vezes tínhamos conversado. Conseguimos, ela disse encostando a cabeça no meu ombro. Conseguimos, concordei. Tenho uma confissão a fazer, ela disse de repente. Meu coração deu uma pequena batida de nervosismo. Que confissão? Naquele primeiro dia, quando você comprou comida para mim e as crianças, eu estava rezando. Tinha acabado de fazer uma oração, pedindo a Deus que mandasse alguém para nos ajudar. E então, você apareceu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Clara, não sei se foi coincidência ou se foi resposta de oração, mas sei que você mudou nossas vidas e espero que a gente tenha mudado a sua também. Mudaram completamente. Eu estava morto, Clara, morto por dentro, e vocês me trouxeram de volta à vida. Ficamos ali por horas, apenas aproveitando a paz, a felicidade, o amor. Mas a história não termina aqui, porque a vida nunca é simples assim.
especialmente não quando você tem uma sogra como Dona Helena no mundo. 3 meses depois do casamento, quando eu já achava que ela tinha aceitado a derrota e seguido em frente, recebi uma ligação. Era meu advogado. Ricardo, temos um problema. Sua mãe está tentando contestar o casamento, alegando que Clara é oportunista e que você estava em estado mental vulnerável após a morte de Laura. Ela está reunindo testemunhas, documentos, tentando provar que Clara te manipulou. Senti a raiva queimar em mim, mas também uma calma estranha. Eu tinha evidências do que minha mãe tinha feito. Tinha provas do acidente planejado e não hesitaria em usá-las. Prepare a defesa e prepare também um processo contra ela. Quero que ela entenda que não vou mais tolerar essas manipulações. Clara ficou abalada quando contei. Ela tinha a esperança de que Helena tivesse desistido, que pudéssemos viver em paz. Por que ela não pode simplesmente aceitar que você é feliz? Ela perguntou frustrada. Porque para pessoas como ela, controle é mais importante do que felicidade. Mas ela não vai vencer, Clara, eu prometo. O processo foi longo e doloroso. Minha mãe contratou os melhores advogados, espalhou mentiras para a imprensa, tentou manchar a reputação de Clara de todas as formas possíveis. Mas eu tinha algo mais forte, a verdade. Apresentamos evidências do acidente planejado, mostramos as mensagens, os pagamentos ao motorista, tudo. Também apresentamos testemunhos de seu Sebastião, de Maria, dos professores das crianças, todos falando sobre como Clara era uma mãe dedicada e uma pessoa íntegra. O ponto de virada veio quando o juiz pediu para falar com as crianças em particular. Lucas, Joana e Pedrinho foram ao tribunal e, com sua honestidade infantil, contaram sobre como eram felizes, como Ricardo era um bom pai, como tudo tinha melhorado desde que ele entrou em suas vidas. Lucas, em particular, foi eloquente de uma forma que me fez chorar quando li a transcrição. Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço, ele disse ao juiz. Ela cuidou de nós sozinha quando ninguém mais quis. Ela nunca desistiu. E quando o tio Ricardo apareceu, ela não pediu nada para ele. Ela só aceitou trabalhar. Foi ele que quis ajudar a gente. Ele é bom. Ele é nosso pai agora. E a avó Helena tentou nos machucar. Eu não entendo por quê, mas ela tentou. Mamãe nunca tentaria machucar ninguém. O caso foi arquivado. O juiz não apenas rejeitou a contestação de Helena, como também emitiu uma ordem de restrição contra ela. Ela não poderia se aproximar de mim, de Clara ou das crianças sem consequências legais. Foi uma vitória, mas amarga, porque por mais que eu tivesse cortado laços emocionalmente, ainda doía saber que minha própria mãe tinha chegado a tal ponto. Clara me abraçou quando tudo acabou. Acabou, ela disse. Podemos finalmente viver em paz. E vivemos. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Não porque fossem perfeitos, tivemos nossas dificuldades, nossos desafios, mas porque eram reais. Lucas cresceu e se tornou um jovem brilhante, com sonhos de ser advogado para ajudar pessoas como a mãe dele tinha sido. Joana descobriu um talento para a arte e ganhou várias competições escolares. E Pedrinho continuou sendo nossa luz, sempre com um sorriso no rosto, sempre pronto para dar abraços. Clara e eu expandimos nossos esforços de ajuda. Criamos uma fundação para ajudar mães solo em situação de vulnerabilidade. Oferecíamos moradia temporária, treinamento profissional, creches para as crianças. Clara estava à frente de tudo, usando sua própria experiência para ajudar outras mulheres. Isso que estamos fazendo, ela me disse um dia, enquanto visitávamos um dos abrigos que construímos, é dar a outras mães a chance que você me deu, a chance de reconstruir, de acreditar de novo. Ver aquelas mulheres e crianças, ver a esperança voltando aos seus olhos, era mais gratificante do que qualquer negócio que eu tinha fechado na minha vida. Um dia, 5 anos depois do nosso casamento, estávamos todos reunidos para o jantar.
Lucas, agora com 15 anos, anunciou que tinha conseguido uma bolsa integral em uma das melhores escolas particulares da cidade. Joana, com 12, tinha acabado de ganhar um concurso de arte regional. E Pedrinho, com 9, tinha sido eleito representante de turma. Olhei ao redor da mesa para aquela família que tinha se formado de maneira tão improvável e senti uma gratidão tão profunda que quase não conseguia respirar. Quero fazer um brinde, eu disse, levantando o meu copo. Todos levantaram os seus. Há 5 anos eu estava perdido, completamente perdido. Mas então vocês entraram na minha vida e mudaram tudo. Clara, você me ensinou a amar de novo. Lucas, você me ensinou o significado de responsabilidade e coragem. Joana, você me ensinou a ver beleza nas pequenas coisas. E Pedrinho, você me ensinou que a alegria é uma escolha, não uma circunstância. Vocês são minha família, não por sangue, mas por escolha. E isso torna tudo ainda mais especial. Clara estava chorando. Lucas tentava parecer forte, mas tinha os olhos marejados. Joana não escondia as lágrimas. E Pedrinho simplesmente disse: "Eu te amo, papai." Papai. Ele tinha começado a me chamar assim há 2 anos e ainda me emocionava toda vez que ouvia: "Eu também te amo, filho. Amo todos vocês." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Clara e eu fomos ao jardim, como fazíamos sempre que queríamos conversar sobre coisas importantes. "Tenho uma surpresa", ela disse com um sorriso misterioso. "Que surpresa?" Ela pegou minha mão e colocou sobre sua barriga. "Vamos ter um bebê." O mundo parou. Eu olhei para ela, para a barriga dela, de volta para os olhos dela. "Um bebê? Sério?" "Sério. Faz 2 meses. Eu queria ter certeza antes de contar." Não consegui segurar as lágrimas. Um bebê. Nosso bebê. Uma criança que seria fruto do nosso amor, que cresceria cercada por irmãos que a amariam, em uma casa cheia de carinho. Clara, eu não tenho palavras. Você está feliz? Feliz? Estou extasiado. Estou... Cara, vamos ter um bebê. Ela riu. Aquela risada linda que eu tanto amava, e nos abraçamos ali no jardim sob as estrelas, planejando o futuro. Os meses de gravidez foram mágicos. As crianças ficaram empolgadíssimas com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Lucas se tornou super protetor com Clara. Joana já estava desenhando o quarto do bebê. E Pedrinho andava contando para todo mundo na escola que ia ser irmão mais velho. Foi durante uma dessas tardes, quando estávamos escolhendo nomes, que recebi uma carta. Era de minha mãe. Eu hesitei em abrir. Parte de mim queria simplesmente jogar fora. Mas Clara me encorajou. "Leia, talvez ela tenha mudado." Abri a carta e, conforme lia, sentia um turbilhão de emoções. "Ricardo, meu filho, não espero que você me perdoe. Não espero sequer que leia esta carta até o final. Mas preciso dizer algumas coisas. Passei os últimos anos em terapia, tentando entender por que fiz as coisas terríveis que fiz. Descobri que tinha medo. Medo de te perder, medo de ficar sozinha, medo de não ser mais importante na sua vida. Mas, no processo de tentar te segurar, te perdi completamente. E perdi a chance de conhecer minha nora e meus netos. Vi fotos de vocês nas redes sociais. Vi a fundação que criaram. Vi como você está feliz. E percebi que nunca te vi assim nos anos que vivi contigo. Clara te fez feliz de uma forma que eu nunca consegui. E por mais que doa admitir, ela é exatamente o tipo de mulher que você precisava. Forte, gentil, real. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas queria que soubesse que estou orgulhosa do homem que você se tornou. E sinto muito, muito mesmo, sua mãe, Helena. Terminei de ler com lágrimas nos olhos. Clara também estava chorando. "O que você quer fazer?" ela perguntou. Pensei por um longo momento. A raiva ainda estava lá,
a mágoa, a decepção. Mas também havia algo novo: compaixão. Minha mãe era uma pessoa quebrada, assim como Clara tinha sido, assim como eu tinha sido. Todos nós estávamos tentando encontrar nosso caminho. Não sei se posso perdoar completamente. Não agora, talvez nunca, mas posso tentar entender e talvez um dia no futuro podemos conversar. Clara segurou minha mão. Seja qual for sua decisão, eu te apoio. E foi essa certeza, esse apoio incondicional que me fez ter certeza de que tinha tomado as decisões certas na vida. Nosso bebê nasceu em uma manhã de outono. Uma menina linda, saudável, perfeita. Nós a chamamos de Laura Helena. Laura em homenagem a meu primeiro amor, a mulher que me ensinou o que era amar. Helena porque, apesar de tudo, era o nome da minha mãe. E uma parte de mim ainda queria acreditar na redenção. Quando coloquei Laura nos braços pela primeira vez, olhei ao redor do quarto do hospital. Clara estava na cama, cansada, mas radiante. Lucas, Joana e Pedrinho se amontoavam ao redor, fascinados pela irmãzinha. E eu estava ali, segurando minha filha, cercado pela família que tinha construído. Olá, pequena Laura, sussurrei. Bem-vinda à família mais maluca e maravilhosa do mundo. Você é cercada por amor, sabia? Tem uma mamãe que é a mulher mais forte que conheço. Tem irmãos que vão te proteger sempre. E tem um papai que vai fazer de tudo para garantir que você cresça, sabendo que é amada, sempre. Clara me olhava com tanto amor que meu coração parecia que ia explodir. Obrigado, ela disse. Pelo quê? Por nos encontrar, por nos salvar, por nos amar. Vocês me salvaram também, Clara, mais do que você imagina. E era verdade. Naquela rua movimentada de São Paulo, anos atrás, quando parei para ajudar uma mãe desconhecida com 3 crianças, eu não tinha ideia de que estava salvando a mim mesmo. Eu não sabia que estava prestes a encontrar minha segunda chance de felicidade, minha segunda família, minha razão para viver. A vida tem dessas ironias. Às vezes, você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisamos estar quebrados para entender o valor de ser inteiro. E às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de encontros casuais em calçadas movimentadas. Eu tinha dinheiro, sucesso, tudo que o mundo considera importante, mas estava vazio. E foi uma mulher sem nada, exceto amor e determinação, que me mostrou o que era verdadeiramente ser rico. Hoje, quando olho para trás, para aquele homem solitário caminhando por uma mansão vazia, mal consigo reconhecê-lo. Sou diferente agora, melhor, mais completo. Não porque tenho mais dinheiro ou mais sucesso, mas porque tenho amor. Verdadeiro, honesto, incondicional amor. E enquanto seguro minha filha pequena, com minha esposa ao lado e meus enteados ao redor, sei que encontrei o que estava procurando. Não estava no sucesso profissional. Não estava nas reuniões de negócios ou nos contratos milionários. Estava ali, naqueles olhos confiantes que me olhavam, esperando comida e esperança. A vida me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você tem ao seu lado. E eu sou o homem mais rico do mundo. Então, meus amigos, se vocês tirarem apenas uma coisa dessa história, que seja isto: nunca subestimem o poder de um ato simples de bondade. Nunca ignorem aquele impulso de ajudar alguém. Porque você nunca sabe se ao salvar outra pessoa, está na verdade salvando a si mesmo. A vida é feita de encontros. Alguns são passageiros, outros mudam tudo. O meu encontro com Clara e seus filhos mudou absolutamente tudo. E sou eternamente grato por ter parado naquela calçada, naquela tarde comum de terça-feira, e decidido ver além da aparência, porque ali, entre o asfalto da rua e o céu infinito de possibilidades, eu encontrei minha família, eu encontrei meu propósito, eu encontrei minha vida de novo. E se você está passando por momentos difíceis, se está se sentindo perdido ou sozinho,
Lembre-se, às vezes a salvação vem de onde você menos espera. Às vezes, ela está esperando em uma esquina movimentada, sob um toldo desbotado, precisando apenas que você pare e olhe de verdade. Pare e olhe. Você pode estar a um ato de bondade, de encontrar sua própria redenção. Obrigado por terem ficado até o final desta história. Se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história de esperança hoje. E me conte nos comentários, você já passou por alguma experiência que mudou sua vida completamente? Já ajudou alguém e acabou sendo ajudado de volta? Quero muito saber suas histórias.